Quer ter uma renda passiva todos os meses sem precisar comprar um imóvel inteiro? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que são essenciais para mim, que estão na minha carteira desde o começo dos meus investimentos, há 5 anos atrás, e hoje eu vou revelar para vocês aqui 3 fundos imobiliários que fazem parte da minha carteira, que também você pode sim, se você analisar, colocar também na sua carteira e conseguir receber também todos os meses esses dividendos. Então já fica até o final desse vídeo, já vai curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. Não te esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, porque lá também eu falo sobre investimentos, educação financeira e também sobre renda extra. Se você não sabe o que é fundo imobiliário, eu vou te explicar agora o que são FIIs, que são fundos imobiliários tanto de papel como de tijolos também. É claro que tem muita gente, eu quero começar a investir e vão para esse ramo de fundos imobiliários para receber essa renda passiva todos os meses. E isso também é importante, você ter uma renda passiva todos os meses, colocar o seu dinheiro para trabalhar para vocês. Mas o que é um fundo imobiliário? Basicamente, fundo imobiliário é um condomínio, tá, que você pode investir, condomínio de investidores, ou seja, tem lá aquela empresa que você pode investir. Um exemplo de shoppings, de imóveis, de escritórios, de crédito imobiliário que você pode investir e recebe todos os meses esses aluguéis. Tem um shopping ali, tem várias lojas dentro desse shopping, ou seja, eu sou dono desse shopping, um exemplo, e tem várias lojas ali que estão dentro do meu prédio, eles estão dentro do meu shopping. Tá? Então eu recebo os aluguéis dessas pessoas, dessas empresas, um exemplo da Nike, da Apple, tá? Que estão no meu shopping, tá? E eu vou repassar para esses cotistas uma parte desse dinheiro. Tá? Então você não vai fazer nada, você não vai construir prédio, não vai construir casa, não vai ter inquilino, não vai se preocupar com isso. Você vai se preocupar somente em comprar as cotas ali do meu shopping. E eu vou repassar uma parte desses aluguéis que eu recebo dessas pessoas que estão ali colocando as suas empresas no meu shopping, para ter essa visibilidade, para ter um lugar ali para colocar as suas lojas, e eu vou repassar esse dinheiro para vocês, entendeu? Então isso são fundos imobiliários. Não vai precisar você comprar uma casa, mandar fazer uma casa, ter dor de cabeça com o inquilino para que você receba esse dinheiro todos os meses, fazer manutenção nas coisas, não. Eu que sou dono do shopping, eu que sou dono do lugar ali, o locatário daqui tudo, tá? Eu que vou ter preocupação com isso, e você vai só comprar as cotas ali todos os meses, ficar atento também em algumas coisas, tá? Então tudo isso eu irei falar aqui nesse vídeo para vocês. Então basicamente é isso, os fundos imobiliários. Então já começando aqui na tela do meu PC, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, e o primeiro fundo imobiliário aqui, que é o CPTS11. Lá aqui, esse site é o Investidor 10, que eu também vou deixar aqui na descrição. Você vê aqui também todas as informações sobre esse fundo imobiliário, tá? Então você tem que ele é o nome dele, CPTS11. Aí o nome dele cheio aqui é Capitania Securities 2, Fundo de Investimento Imobiliário. Você tem aqui o valor patrimonial por cota, tá? De 8,87, tá bom? Então você tem aqui o número de cotistas também, que é muito importante, 356 mil, e eu tô no meio desses 356 mil aqui também, tá? De cotista desse fundo imobiliário, tá? Então, como eu falei para vocês, é um fundo imobiliário de papel. Então ele tem dívidas no setor imobiliário, ele empresta dinheiro para aquela pessoa que quer construir, tá? aquele prédio, aquele shopping, tudo isso, e recebe juros com isso. E nós recebemos esses aluguéis, recebemos esses juros, tá? Quando cai dividendos na nossa conta. Então isso é interessante, tá? Então essas são as primeiras informações desse fundo imobiliário aqui, que é o CPTS11, tá? É um fundo que eu gosto bastante, que paga regularmente também, isso é muito interessante, tá? Abaixo de 10 é muita vantagem. Então você vê aqui também o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, é muito interessante, porque você vê que se tiver em 1%, tá? Você está pagando o correto, o certo, que está ali na faixa correta. Mas se ele está abaixo, tá? Você está pagando menos do que isso deve ser vendido, tá? Então é interessante, ele está abaixo, então é uma vantagem você comprar porque ele está abaixo do valor de mercado. Então isso é muito interessante. Então é muito interessante você entender também sobre isso. Mas isso é com uns anos, com os tempos, você vai entendendo, tá? Como é que funciona, como é que se analisa um fundo imobiliário. Tá? Então esse aqui é o CPTS11. Segundo fundo imobiliário aqui é o KNSC11. Nós vamos primeiro aqui ver as suas informações, tá? O nome dele e tudo isso nós iremos falar. E o público dele é o público geral. Todo mundo pode comprar esse fundo imobiliário, tá? O nome dele é a razão social, é o KNS Securities Fundo de Investimento Imobiliário. Então esse fundo imobiliário aqui também é um fundo imobiliário de papel, tá? Como eu expliquei para vocês, ele tem dívida no setor imobiliário. Ah, Gabriel, mas eu vou comprar uma dívida. Não, você não vai comprar uma dívida. Esse KNS Securities aqui, esse KNSC11, ele empresta dinheiro,
como eu falei para vocês, para aquelas pessoas que querem construir um prédio, querem pegar um empréstimo no banco ali para poder construir esses prédios, construir essas lojas, essas casas também, para que possam alugar e tudo isso, tá? Então, ele é um fundo imobiliário que empresta dinheiro para essas pessoas, tá? E nós, com isso, nós recebemos os juros junto com o dono desse fundo imobiliário, tá? Então, vocês precisam entender isso, tá? Você não está comprando uma dívida, tá? Você está ativo também naquilo, ou seja, quanto mais cotas você tiver, mais dinheiro você vai receber, tá bom? Então, o seu número de cotistas aqui é 222.338, eu também estou no meio disso, tá? Então, é interessante você entender, o seu valor patrimonial é de 1,77 bilhão de reais, tá? Então, o seu público é um público geral, então, esse é um fundo imobiliário de papel também, assim como foi o fundo imobiliário que eu falei para vocês agora há pouco. Tá? Então ele empresta esse dinheiro, tá? Para essas pessoas, para essas empresas construírem os seus negócios, tá? E recebem juros com isso. Tá? Então isso é muito interessante, nós recebemos dinheiro com isso também. Nós recebemos dividendos todos os meses. E o valor da sua cotação hoje, tá? Hoje, dia 12/9/2025, tá? De R$ 8,66. Tá? E o seu dividendo yield, como eu falei para vocês, está pagando todos os meses corretamente, tá? Por isso que está em 12 milhões, tá? E o seu dividend yield ali, pagando corretamente todos os meses, então por isso que está em 12,93%, tá? E o seu PVP, tá? Quase em 1% ali, está em menos 1, tá? Menos 0,1, tá? 0,01, para que ele está bem abaixo, né? Está abaixo umzinho só, tá? Que você tem essa vantagem também de comprar ele abaixo hoje. O seu PVP, o preço, né? É o seu preço, tá bom? Preço do valor patrimonial. Então é muito interessante você entender sobre isso, tá? Então, como isso aqui é uma aula rápida para que você entenda como funciona também os fundos imobiliários, principalmente esse aqui de papel, tá? Basicamente todos que irei falar para vocês aqui são dívidas do setor imobiliário, tá? Então eles basicamente fazem tudo isso, tá? Emprestam dinheiro para essas pessoas que querem construir prédios, querem construir as suas empresas, tá bom? Então se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like aí, comenta também se você tem esses fundos imobiliários aqui na sua carteira de investimento, porque também são fundos imobiliários que estão abaixo dos R$10. Ah, abaixo de R$10 você vai receber poucos dividendos. Sim, mas você também pode ver que o acesso a ele é muito menor. Então é muito interessante você entender isso. Ah, eu só invisto em fundo imobiliário base 10 é abaixo dos R$10, chega até R$10. É interessante também, ainda mais para quem está começando. Eu sei que, não quero investir R$100, eu não sei nem se isso vai para frente. Tá? Eu também tive esse pensamento, então eu comecei com R$10 ali, então esse aqui é o KNSC11. E nós vamos agora para o melhor fundo imobiliário da nossa Bolsa Brasileira, se não o melhor, um dos melhores fundos imobiliários, tá? Da nossa Bolsa Brasileira, que é o MXRF11, tá? E nós vamos ver logo as informações do MXRF11, tá? Então você tem aqui cerca de 1 milhão, tá? 1.321 cotistas, e eu estou no meio desses cotistas também. Espero que você também esteja, né, no meio desse 1 milhão de cotistas aqui do fundo imobiliário MXRF11. Então ele é um fundo imobiliário de segmento híbrido, tá? Segmento híbrido. Então você também tem um fundo imobiliário aqui, que é um fundo imobiliário de papel, tá? Então todo mundo pode comprar um fundo desse. Tá bom? Como eu falei para vocês, fundo imobiliário de papel, ele empresta dinheiro, tá? E ganha juros com isso. Então você tem aqui o MXRF11, que ele está hoje no PVP dele 1,04. Então ele já subiu um pouco ali, tá, do que nós estávamos falando anteriormente, tá, os fundos imobiliários anteriormente, tá? Então você tem aqui um fundo imobiliário que já está um pouco acima, tá, de 9,78. Ele a base dele aqui do fundo imobiliário MXRF11 é de R$9, 9 a 10 reais ali, no máximo R$10, 10,1, 10,5. Por aí você vai ver o fundo imobiliário variando, tá? O MXRF11 ele não vai variar tanto assim, chegar a R$20, R$25, 30, tá? Então o seu máximo aqui é de 10, 10,5, tá bom? Então é muito interessante. A sua liquidez diária, todos os dias, tá? Ele paga muito, tá? Então é muito interessante você entender que 9,76 milhões a sua liquidez diária. Muita gente comprando também porque é um ótimo fundo imobiliário, paga corretamente todos os meses e é um fundo confiável. Se não fosse tão confiável assim, ele não teria tanto ano de mercado, tá? Então você tem aqui também nas informações do fundo imobiliário o CNPJ da empresa, tá? Que é listada na bolsa. Então você tem tudo isso e a sua taxa de administração também é baixíssima, tá? Então você tem esse conjunto de fatores aqui que faz um fundo imobiliário ser bom,
tá? Então você também tem o histórico aqui de mais fundamentalistas ainda, tá? Então que é muito interessante. Então nós temos aqui o fundo imobiliário MXRF11, tá? Que o seu dividend yield você vê que é baixo, tá? Está abaixo dos 12, como a gente viu anteriormente nos outros fundos imobiliários. Mas isso aqui é ótimo também. De acordo com o seu PVP também, isso é ótimo, tá muito bom. Então, fundo imobiliário, tá? Esses 3 fundos imobiliários que eu trouxe para vocês aqui são ótimos para que você comece a investir, tá? Porque eles são também base 10, são baixos, que você pode investir. Aí eu quero comprar, todo dia eu vou comprar uma cota. Toda semana eu compro 7 cotas. Bom demais, ótimo, excelente. Com esse base 10 aqui, você chega a 100 cotas rapidamente, facilmente, investindo todos os meses corretamente. E agora, se você quer aprender a como investir, eu preparei para você um e-book onde você vai estar baixando aqui no link da descrição, que eu deixei para vocês aqui, e você vai aprender como é que se investe todos os meses, aí investe corretamente, como se analisa um fundo imobiliário, como se analisa uma ação também, e também como criptomoedas, como montar uma carteira de investimentos, tá? Então, é muito interessante você entender como é que funciona tudo isso, porque o dinheiro não é no seu bolso, o dinheiro é na sua mente. É para você entender que se você tiver uma educação financeira, o seu bolso vai andar bem, a sua mente vai andar melhor, você vai pensar melhor. Então é muito interessante. Eu vou deixar também aqui no link da descrição esse site, eu vou deixar também no link da descrição o e-book e as minhas outras ofertas também, que você pode ir lá e adquirir. E além de ajudar o canal, você também vai estar ajudando você. Então se você gostou desse vídeo, já curte, comente, se inscreva no canal. Não te esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Lá eu falo também sobre investimentos, educação financeira e também sobre renda extra.